ministério dele, aonde ele estiver, Pai. Abençoe a vida, meu Pai, do Júlio. Abençoa pelo nome de Jesus, Pai. Usa ele, meu Pai, para falar com a tua igreja agora, Pai. Que ele venha ser a boca do Senhor através do teu Espírito Santo nesta noite. E assim nós te louvamos e te agradecemos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma linda salva de palmas para Jesus. Som. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Com alegria estar convosco. Eu quero externar a Deus a gratidão que repousa em meu coração por nesta noite poder fazer menção à tua palavra, estar com os irmãos a quem transmito saudações do meu pastor Armando Ferreira dos Santos, Ministério do Belém, setor Goiabeiras. Deus abençoe ao bispo, toda esta igreja. Deus abençoe Sérgio, a sua família, os amigos que estão presentes, Flávio, a sua esposa, José, também Luciano Magalhães. Deus os abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Livro dos Salmos, Salmo de número 126. Quando você encontrar, por bondade, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Parece que eu ouvi uns dois dizendo misericórdia. Você vai achar em nome de Jesus. Salmo 126. Todos encontraram? Todos encontraram? Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É um costume meu, eu quero repetir a leitura aos irmãos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E você ore a Deus por esta palavra. Torne o seu assento em nome de Jesus. Por volta de 597 a 608 a.C., Judá
volta a vivenciar algumas crises e entra debaixo de uma decadência. Este é o período em que um homem por nome de Jeoaquim está reinando sobre Judá. E neste mesmo tempo, Judá vivencia crise moral, ética, civil e sofre por uma decadência espiritual muito grande. O povo havia se afastado de Deus e deixado de se importar com os teus mandamentos, as tuas leis, os seus estatutos. Jeoaquim era um homem que não temia Deus, não se preocupava em guardar os teus mandamentos e as tuas leis. E um homem que andou em práticas pecaminosas, que viveu uma vida submersa em meio às muitas corrupções e prevaricações diante dos olhos de Deus. Neste mesmo tempo, Judá se assemelha àquilo que Deus havia dito por intermédio do Salomão em Provérbios 11:22. Este povo agora está semelhantemente a uma joia de ouro e um focinho de porco, porque se apartaram da descrição, se apartaram daquilo que Deus havia estabelecido, a fim de que o seu povo pudesse seguir ou cumprir na íntegra, para trazer ao seu coração alegria e contentamento. Mas como este povo agora é um povo rebelde, que anda distante do Senhor, que adota práticas pecaminosas como estilo de vida, isso vai despertar em Deus alguns sentimentos. Sentimento de entristecimento, descontentamento, ira e também o sentimento de furor. Por quê? Porque como se for a coisa leve, este povo transgredir, prevaricar diante dos olhos de Deus, pecar, este povo vai cometer o pior pecado dentre todos os outros pecados que nós conhecemos. Pecado este de idolatria. Neste mesmo período de 597 a 608, o povo vai voltar o seu coração para entidades pagãs e acreditar em outros deuses, reconhecendo que estes seriam aqueles que garantiriam dentro de Judá fertilidade, prosperidade, sustentabilidade. Este povo agora levanta altar a deuses pagãos, oferecem sacrifício a entidades pagãs, como por exemplo Baal, Azera, Astarote, Dagon, Beuzebu e tantos outros deuses. Passaram o povo de Judá a acreditar que seriam aqueles que garantiriam fertilidade e prosperidade no território em que viviam. A verdade precisa ser dita: não é somente o povo no meio secular de Judá que está vivendo desta forma e se comportando desta forma, mas a corrupção ética, civil, moral, religiosa também havia alcançado aqueles que professavam a fé no Senhor Deus e que estavam dentro do santuário. Me prova na Bíblia, irmão Júlio. Basta olharmos para o livro do profeta Abacuque no capítulo de número 1, que nós vamos ver o profeta questionando a Deus, conversando com Deus, dizendo-lhe da seguinte forma: Senhor, até quando? Por quê? Para quê? Até quando eu gritarei violência e o Senhor parece não me ouvir? Porque o Senhor me faz enxergar imoralidade, contenda, litígio por todos os lados. Parece que a lei se afrouxa. O político corrupto tem mais vez do que o político honesto. E até quando eu gritarei porque o Senhor entre com providência e parece que o Senhor não vai me ouvir? Será que o Senhor não está vendo que a corrupção também entrou ou adentrou dentro do seu santuário? E que o povo vive segundo os desígnios
de acordo com as suas próprias concupiscências carnais? Será que o Senhor não vai fazer nada para que a realidade dentro de Judá possa mudar? Para que este povo possa se voltar novamente ao Senhor? O que é que o Senhor vai fazer para que este povo possa restaurar a aliança com o Senhor, tornar o Senhor? Aí Deus vai dizer ao profeta Abacuque da seguinte forma: pegue uma tábua, escreva claramente a visão que eu te dou nela. O ímpio está envaidecido, e os teus desejos não são bons. Quando Deus diz o ímpio está envaidecido e os teus desejos não são bons, Deus está se referindo à nação da Babilônia, que tem um exército poderoso comandado por Nabucodonosor. A expressão o ímpio está envaidecido é o mesmo que o ímpio está cheio de prepotência, arrogância, soberba, presunção. Eles estão inchados. O ímpio está envaidecido, os teus desejos não são bons. Deus está se referindo à nação da Babilônia, que tem um exército poderoso comandado por Nabucodonosor. E Deus está simplesmente trazendo a memória para o profeta Abacuque que havia então chegado o tempo em que a profecia de Jeremias haveria de se cumprir. Profecia esta que o povo de Judá, o povo de Deus, passaria por um período de escravidão, por um cativo de 70 anos, 25.550 dias. Só que quando Deus vai dizer que o ímpio está envaidecido e que haveria de chegar o momento em que a Babilônia iria invadir Judá, Deus continua dando a descrição de como é esse império neste período. Deus disse: os seus cavalos são mais velozes que os leopardos. Eles marcham pela extremidade da terra, caçoam dos reis, zombam dos príncipes, estabelecem as próprias normas, estabelecem as próprias leis, amontoam pessoas como se amontoam entulhos. O que Deus está dizendo é que Babilônia vai prevalecer sobre Judá, que eles vão destruir a Judá, as moradias, o templo, os muros. E não obstante isto, Deus também está dizendo ao profeta Abacuque que eles vão ocasionar dentro de Judá um grande derramamento de sangue. Escute isso. Deus está dizendo por intermédio de Abacuque da seguinte forma: Judá está vindo. Eles são presunçosos, cheios de soberba, e eles, quando chegarem em Judá, vão destruir casas, vão derribar o templo, vão matar a muitos. Só que tem um porém: escreva também na tábua que o justo viverá pela sua fidelidade. Eu acho que eu estou pregando para crente pentecostal aqui hoje. Escreva também em Abacuque que o justo vai viver pela sua fidelidade. Eu vou dizer até a sua ficha cair. O justo viverá pela sua fidelidade. Eu esperava que você enchesse o pulmão e desse um glória a Deus mais alto, mas tudo bem. Deus disse por intermédio do profeta que o justo iria viver, sim ou não? Mas Deus não assegura ao profeta que o justo que vai viver não vai sofrer. Deus garante que o justo vive, mas não garante que o justo não vai passar por luta, por aflição,
por tribulação, por sofrimento. Mesmo porque a profecia se cumpriu, Babilônia invadiu Judá, derrubou o templo, destruiu os muros, acabou com as moradias, ocasionou um grande derramamento de sangue, mas eles levaram em cativo um número muito grande de judeus para dentro do Império Babilônico. Você está acompanhando o raciocínio? Se quem vai viver é o justo, quem é que vai ser deportado para o Império Babilônico? O justo. Prova, irmão Júlio. Vou provar. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam em Judá e foram para onde? Na Babilônia. Eles são ímpios, são justos. Ezequiel foi parar aonde? Na Babilônia. Ele é ímpio, ele é justo. Daniel estava dentro de Judá, Jerusalém, Sião, e foi parar aonde? Na Babilônia. Ele é ímpio, ele é justo. Observe que Deus está poupando a vida do justo, mas não está de maneira alguma fazendo com que o justo não sofra. Pergunte-me por quê? Não, mais alto. 1, 2, 3. Porque Deus tem propósito no sofrimento do justo. Assim como também Deus tem propósito no sofrimento do ímpio, Deus tem propósito no sofrimento do... propósitos distintos. Quando Deus permite o ímpio sofrer, é uma demonstração da sua infinita graça e misericórdia. Deus só vai permitir o ímpio sofrer para que ele possa rever os seus conceitos, se arrepender dos teus pecados e se converter dos teus maus caminhos. Deus permite o sofrimento na vida do ímpio para que o ímpio se arrependa. E por que Deus permite o sofrimento na vida do justo? Porque existem experiências que o justo tem que vivenciar em meio ao sofrimento. Vou repetir. Existem experiências que o justo tem que vivenciar em meio ao sofrimento. Experiências extraordinárias, experiências sobrenaturais. Deus vai revelar para o justo, às vezes, em algumas ocasiões, em meio à tormenta, em meio à luta, em meio ao sofrimento. Vamos para a Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abidnego é justo. Deus poupou a vida deles? Poupou, mas os impediu de não entrarem dentro da fornalha ardente 7 vezes mais aquecidas. Eles entraram, sim ou não? Por quê? Para morrer? Para ter testemunho e experiência para contar. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Daniel é justo, sim ou não? Deus permitiu ele entrar na cova dos leões, não foi? Para quê? Para morrer devorado? Para ter experiência para contar. E Deus é tão bom que permitiu ele entrar na cova onde os leões estavam em jejum, sem comer. Mas quando ele entrou, Deus enviou os teus anjos, tampou a boca dos leões. Nem lambido o homem de Deus foi. Porque na cova Deus está preservando até mesmo o aroma do homem de Deus. Homem de Deus não sai da cova com bafo de leão. Homem de Deus sai da cova exalando o bom aroma de Cristo. Deus permite Ezequiel ser levado em cativo. Para quê? Para ter experiência. Estava na margem do rio Quebar. Aí ele estava olhando para onde?
para o céu. Oh, coisa linda. Está em cativo, está passando por luta, por aflição, por escravidão. Mas olha só como ele está. Olhando para o céu. Porque luta não pode nos impedir de olharmos para o céu. Provação não pode nos impedir de olharmos para o céu. Perseguição não pode nos impedir de olharmos para o céu. Calúnia não pode nos impedir de continuarmos olhando para o céu. Ele está em cativo, está aprisionado, passando por escravidão, mas está assim, agorinha a revelação vem. Agorinha o propósito é exposto. Estava à margem do rio Quebar, mas estava olhando, e o céu se abriu, e eu tive visão de Deus. Deus é aquele que tem propósito em meio ao sofrimento do justo. Eles ficam 70 anos em cativo. Se cumpre o que Jeremias profetizou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é fiel para cumprir aquilo que disse. Deus disse, é 70 anos, 25.550 dias, nem um dia mais e nem um dia menos. Quando o tic-tac do relógio completou os 70 anos, Deus levantou Ciro. Enviou Ciro para dentro da Babilônia. O exército sírio chegou dentro da Babilônia, saqueou os judeus que estavam em cativo, e Ciro agora traz os judeus para o seu império. Quando Ciro chega com os judeus no seu império, ele tem como perspectiva, vou escravizar eles. Aí Deus fala bem assim, vai não. Estou usando você para colocar um basta na situação em que eles estavam vivendo. Você não vai escravizar não, você vai dar liberdade para eles. E não somente dar liberdade para eles, você vai dar recurso para que eles voltem a Sião, para que eles voltem a Judá, para que eles voltem a Jerusalém. Por que que Deus está usando Ciro para dar liberdade para o povo? Pergunte, por quê? Não, mais alto. 1, 2, 3. Porque Deus quer ser adorado. São 3 levas que saem e voltam para Judá. A primeira leva é composta por 43.000 pessoas. Estes voltam com recurso, e Ciro concede o recurso para que eles voltassem e reedificassem o templo que havia sido destruído. Eles voltam e vão reconstruir um templo. Começa a obra, eles iniciam a construção. Você sabe que os samaritanos se levantaram, o rei liberou um decreto dizendo pare a construção, e eles pararam a construção. Por 16 anos a construção ficou interrompida. Aí Deus levantou o profeta Ageu. Lá vem o profeta Ageu. O profeta Ageu chega dentro de Judá. Eles pararam de construir o templo. Olha a profecia: subai ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Que casa? A minha? Não, a minha. E dela eu me alegrarei, eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está requerendo aqui é que eles reconstruíssem o templo. Por quê? Porque Deus queria ser glorificado. Deus queria ser glorificado aonde? Na onde? E aí tem gente que vem para cá e fica economizando glória, fica economizando aleluia. Deixa eu te dar uma notícia: tem gente que está na UTI agora, orando em pensamento: se o Senhor me arrancar deste câncer, eu vou te dar glória. Deus queria ser adorado aonde? Você está esperando o quê? Nós estamos no templo. O que você está esperando?
Deus gosta de ser adorado dentro do templo. Deus fica tão feliz quando você enche o seu pulmãozinho e diz bem assim: glória a Deus. Deus fica tão feliz quando você enche o seu pulmão e diz aleluia. Deus fica tão feliz quando você enche o seu pulmão e dá uma rajada de língua estranha. Acontece que tem gente que tem uma disposição para encher o pulmão e gritar gol da seleção brasileira e do Flamengo. Aí vem para dentro da igreja, não tem coragem de dar um glória. Olha para quem está do seu lado aí e fala: meu amigo, você vai ficar economizando glória até quando? Você está dentro do santuário, Deus quer ser adorado, Deus quer ser exaltado. Abre a boca e dá glória para Jesus aqui dentro. Se você estiver pensando que o seu glória vai me atrapalhar a pregar, vai não, eu vou pregar até com mais disposição. Mas eu quero que você entenda que o glória que tu está dando aqui não é para mim. Se fosse para mim estava bom, até se você não desse. Mas como é para Deus, se eu fosse você não economizava. Deus quer ser adorado. Voltam, reconstruam, porque eu quero ser glorificado. Aí o povo volta, vão reconstruir. E para mim não estender muito, isso aqui tudo que eu contei para os irmãos, narrei para os irmãos aqui, essa história resulta em cântico. Sabia disso? Qual cântico? Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos... Eu não entendo, por que você está com a cara de tristeza numa vigília, sendo que Deus fez tantas coisas boas? Eu estava escrevendo funk apologético ao crime. Estava preocupado em ir para a resenha. Queria saber de baile funk, de lambadão, de sertanejo. Aí Deus me salvou. Colocou o Espírito Santo dele sobre a minha vida. Eu, alguém que não merecia nada, e Deus fez algo tão grande. E aí eu vim para cá e fico olhando com a cara de quem comeu e não gostou. E por isso estamos aquele que sabe que Deus fez algo grande na vida dele tem motivo para se alegrar. Ah, mas até agora Deus não fez nada tão grandioso na minha vida assim. É você que está equivocado. Ele já te salvou. Quer coisa maior que isso? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Assim como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva consigo a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os teus. Agora eu vou pregar. Tem 4 lições neste texto aqui para a gente dar glória a Deus junto. A primeira lição, meu amigo Luciano: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a... Vamos ver se você está ligado agora. Quem foi que permitiu eles irem para o cativo? Quem? Precisa ficar envergonhado não, irmão. Quem foi que permitiu eles irem para o cativo? Deus. Agora, e olhe o salmista. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a... Quem permitiu ir? Quem está trazendo de volta? Deus permite ir. Mas o mesmo Deus que permite ir é o mesmo Deus que tira depois. Vou aplicar para você dar um glória melhor. Deus permite entrarmos na luta, mas depois Ele mesmo nos arranca da luta.
Deus permite-nos entrar na prova, mas depois Ele mesmo nos arranca da prova. Deus permite a gente entrar em aflição, mas depois Ele mesmo nos arranca da aflição. Deus permite nos entrar em meio às provações, mas depois Ele mesmo nos arranca das provações. Deus é aquele que permite passarmos por dificuldades, mas depois Ele mesmo nos arranca das dificuldades. Deus permite entrarmos em um beco sem saída, mas depois Ele mesmo nos arranca de um beco sem saída. Prova disso, Deus falou para Moisés: pega o povo, acampe o povo diante de Pi-Hahirote, Migdal, Baal-Zafron, Mar Vermelho. Aí lá vem Moisés com o povo, acampa o povo diante de Pi-Hahirote, Migdal, Baal-Zafron, Mar Vermelho. Faraó vem logo atrás dizendo bem assim: certamente Deus os entregou na minha mão. Por quê? Eles estão envolvidos por montanhas e na frente tem o Mar Vermelho. Não tem para onde eles irem. Agora é presa fácil. Vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo, vou destruir todo mundo. Mas o que Faraó não sabe é que o mesmo Deus que coloca o povo num beco sem saída é o mesmo Deus que vai tirar o povo do beco sem saída. Faraó está pensando: vou matar, vou destruir, vou acabar. Mas aí Deus visita Moisés e fala bem assim: Moisés, pega o cajado e toca no mar para que ele se abra e o povo passe com os pés enxutos. Que é isso? Deus permite o povo entrar num beco sem saída, mas o próprio Deus vai tirar o povo do beco sem saída. Você perdeu de dar glória. Deus permite você entrar na luta, mas Ele vai te arrancar da luta. Ele permite você entrar em meio às aflições, mas Ele vai te arrancar das aflições. O que eu acho interessante é que a Babilônia vem para dentro de Judá, pega os judeus que sobreviveram e debaixo de peia, chicote, opressão, calúnia, difamação, humilhação, eles vão conduzindo os judeus para o Império Babilônico. Só que quando eles não voltam sobre influência de homem. Não. Para levar, quem levou foi o exército babilônico, mas para trazer, quem trouxe foi o próprio Deus. Que é isso? Deus vai pegar com as tuas mãos, nas tuas mãos, para te arrancar dessa luta aí, para te arrancar dessa prova aí, para te arrancar dessa... Eu estou pregando para quem quer. Abre a boca e dá glória para Jesus de Nazaré. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram quem está trazendo é Deus. O irmão, Deus é aquele que permite a humilhação, mas depois de permitir a humilhação, é o mesmo Deus que honra. Não, você não está entendendo. Eu vou explicar. Deus é aquele que permite a dor, mas depois da dor, o mesmo Deus que a permitiu é o mesmo Deus que traz a cura. Prova, irmão Júlio, eu vou provar. O profeta Oséias profetizou dizendo: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e vai nos atar. Ele nos feriu, mas vai nos curar. Deus permite, mas depois Ele arranca. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Segunda, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por estes. Sim, coisas grandes o Senhor fez e por isso nós estamos. Irmãos, existem milagres e providências que estão reservadas para vivenciarmos em oculto. Quer ver só? 2 Reis capítulo 4. A mulher chegou diante de Eliseu e disse bem assim: o meu marido era o teu servo e ele morreu, e veio os credores a levar os meus 2 filhos para fazerem deles o quê? Escravos. Eliseu olha para ela e fala bem assim: que te hei eu de fazer por ti?
declara-me o que é que tens em tua casa. Aí ela disse: a tua serva não tem nada, senão somente um pouco de azeite em uma botija. Eliseu falou: é o suficiente. Vai a todos os teus vizinhos e pede para ti vasos emprestados, muitos, não poucos. Aí a mulher vai, pastor, bispo, pega os vasos e traz os vasos. Quando ela chega com os vasos, o profeta olha para ela e fala bem assim: entra na sua casa, feche a porta e deita o azeite sobre os. Essa experiência aqui não é aberta ao público, de sorte que até quem profetizou não viu o que aconteceu para o lado de dentro. Quem foi que viu o milagre acontecendo aquele dia? A mulher e os seus dois. Porque existem milagres que estão reservados somente para nós vivenciarmos. O público não terá acesso. Mas existem momentos na vida que Deus vai operar o milagre e vai fazer questão de expor para que todo mundo enxergue. Aleluia. Eu não sei se tu está cansado, mas tu vai entender. Eles voltaram do cativo. Olha a providência divina. Deus agindo em prol da vida deles. Só que isso aqui não é algo só para eles vivenciar. Tem gente que está de longe olhando e vendo aquilo que Deus havia feito. Só que tem um detalhe: Deus não está fazendo com que o povo só enxergue de longe. Deus está fazendo que, além de o povo enxergar, comente aquilo que está vendo. Eu estou pregando uma palavra profética aqui, irmãos. O povo está olhando, mas não está só olhando. Além de olhar, o povo também está comentando. Você viu fulano? Grandes coisas o Senhor fez por eles. E por isso eles estão alegres. Você viu ciclano? Grandes coisas o Senhor fez por eles. E por isso eles estão alegres. Você viu Beltrano? Grandes coisas o Senhor fez por eles. E por isso eles estão alegres. Daqui a pouco quem está vivendo o milagre diz bem assim: fulano, ciclano e Beltrano, verdade. Grandes coisas o Senhor fez por mim, por nós. E por isso nós estamos alegres. Não estou entendendo nada, irmãos. Então tu vai entender. O que Deus vai fazer na tua vida não é só para você enxergar e comentar. Além de você enxergar e comentar, terceiros vão ver e vão ter que comentar também aquilo que Deus está fazendo, para que o nome dele seja glorificado. Pode ser que até agora alguém só está comentando das desgraças que tu está vivenciando. Está vendo ela sozinha indo para a igreja, está vendo a luta dele, está vendo a luta dela, mas pode ficar tranquilo, Deus vai providenciar uma porta de escape, que quem está dizendo acerca das lutas vai ter que dizer acerca das bênçãos e da vitória. Quem está enxergando as lutas vai ter que enxergar também a vitória. Não entendi? Levante a mão esquerda e a direita para o céu, que enquanto eu profetizo você vai entender. Estão olhando para você e está dizendo: coitada, é só ela, o filho não quer nada com nada, o esposo não quer nada com nada, ela vai para a vigília, o filho vai para o baile funk, ela vai para a vigília, a filha vai fumar narguile, ela vai para a vigília e o esposo prefere ficar em casa bebendo uma que desce redondo. Esse é o comentário da atualidade, mas não quer dizer que esse é o ponto final que Deus estabeleceu para a tua vida. Qual será o ponto final? O ponto final é esse fofoqueiro linguarudo dizer: ele e a casa dele servem ao Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo graça de Deus e virtude de Deus para
para profetizar nessa madrugada. Estão olhando para você e estão dizendo, está andando de a fé. Esse é o comentário da atualidade. Mas vão ter que comentar, não é dizer que está andando de carro, de moto, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez, Deus moveu. Não vai sair do aluguel, é o comentário da atualidade. Mas a chave vai chegar. Você pensou que eu ia profetizar desgraça aqui nessa madrugada? Eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar bênção mesmo, para profetizar vitória mesmo, para profetizar a bênção da parte de Deus. É, você e a tua casa vai servir ao Senhor. Deus vai alegrar o teu coração, porque você vem para cá dar glória a Deus, e aí você olha o irmão da direita, o irmão da esquerda dando glória do teu lado, mas a tua vontade é que o teu filho tivesse aí dando glória. Pois bem, para vergonha do diabo, vão ter que ouvir você dando glória junto com o teu filho, com a tua esposa, com a tua casa, com a tua família, e o nome dele vai ser glorificado. Eu prego para quem crê. Se você não crê, não tem nada contra a sua vida. Mas eu estou pregando para quem crê. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Eles chegam em Judá. Judá está toda deformada. Aí eles falam meio assim, Senhor, acabamos de sair do cativo, faz alguma coisa aí. Aí Deus olha para eles e fala bem assim, aqueles que semeiam com lágrima cegarão com alegria. Com outras palavras, olha o que Deus está dizendo. O povo está, Deus, restaura, faz alguma coisa. Aí Deus, vocês querem colher? Quem é que não quer? Hã? Quem é que não quer, bispo, colher? Faz alguma coisa, Deus. Restaura-nos assim como enches os leitos do ribeiro no deserto. Vocês querem colher? Queremos sim. Então lança a semente. Vou repetir. Vocês querem colher? Queremos. Está fazendo o que até agora não lançou semente? A colheita só está reservada para quem planta. Não lançou semente e está querendo colheita? Estão de bracinho cruzado dizendo, faz alguma coisa. Aí Deus diz assim, vocês querem colher? Queremos. Descruza o braço. Por quê? Porque colheita não é para quem fica de braço cruzado. Colheita é para quem arregaça a manga e vai lançar semente. Aquele que lança preciosa semente, aleluia, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Não, você não está entendendo. Colheita não é para quem fica murmurando. Colheita não é para quem fica se vitimizando, dando uma de coitadinho. Ninguém gosta de mim, ninguém me chama para cantar, ninguém me chama para pregar, ninguém me dá oportunidade para orar. Não, ninguém vai com a minha cara, ninguém liga para mim. Coitado, eu sou uma princesinha de Jesus. Ninguém vai com a minha cara. Ninguém gosta de mim. Fica se vitimizando. Colheita não é para quem fica reclamando de bracinho cruzado. Colheita é para quem pega a semente na mão e sai a semear. Está esperando o que, minha filha, para começar a lançar semente? Está esperando o que, meu jovem, para começar a lançar semente? Se tu ficar de bracinho cruzado esperando o fruto não vai vir. Por quê? Porque colheita só está reservada para quem tem capacidade de lançar a semente. Aí vem o bonitão para o culto e fala bem assim, mas ninguém me chama para pegar, eu não recebo um convite para nenhuma agenda. Mas a pergunta que não quer calar é, tu está querendo pregar, sim ou não? Tô. Mas tu já leu a Bíblia? Tu jejuou? Tu consagrou? Tu colocou a boca no pó, o joelho no chão? Ainda não. Então vai morrer esperando. Aleluia. Mas ninguém me chama para cantar. Tu já ensaiou quantos hinos? Nenhum. Você ainda está nessa. Se eu não souber ou não lembrar a letra, os irmãos
Deus me ajuda. Então nem vem cantar aqui não, meu irmão. Vem não. Se eu desafinar, os irmãos me ajudem e perdoa-me, porque eu não estou bem da garganta. Está desafinado? Estou. Então não canta não. Por quê? Porque é para Deus, sim ou não? É para Deus, sim ou não? Para Deus não é de qualquer maneira. Para Deus é o melhor. Aí está querendo cantar, mas não se empenhe em fazer o melhor para Deus. Não quer fazer o melhor para Deus. Não se dispõe a fazer o melhor para Deus. Vai cantar só no chuveiro mesmo. Por quê? Deus não levanta quem não tem comprometimento com a sua obra. Deus não dá colheita para quem não tem capacidade de plantar. Mas o Espírito Santo de Deus está enchendo as tuas mãos no mundo espiritual de semente. Tu só vai ficar sem colher se você quiser. Lança a semente, que Ele proporciona a colheita. Lança a semente, que Ele proporciona a colheita. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quer colher? Quer colher? Lança semente. Está querendo ser usado na cura. Deus me usa para curar. Mas você não encontra ele jejuando, consagrando. Fica 8 horas por dia assistindo os videozinhos do TikTok. Na verdade você não tem que ser usado para curar. Na verdade tu precisa de uma cura interior para sair dessa desgraça pornográfica que fica te aprisionando e te impedindo de lançar semente. É muito duro para mim, o problema é seu. Não gostei, também não estou nem aí. O bracinho está cruzado, está sentadinho, estagnado. Vai colher muito, vai não. Colheita é para quem lança semente. E eu vou dizer uma coisa: semente não nasce dentro do bolso. Arranca do bolso e lança sobre a terra. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Tu planta com lágrima, mas a colheita é satisfatória. Eu vou dizer para tu dar um glória melhor. Está segurando a semente chorando. E está chorando e vai continuar chorando só se quiser. Por quê? Porque enquanto tu segura a semente, tu pode até chorar. Mas quando tu lança ela, de choro se torna alegria. Lança a semente. Aquele que leva a preciosa semente andando chorando, certamente voltará trazendo consigo os teus molhos com muita alegria. Riso, alegria e fruto é para quem se move, não para quem fica estagnado, não para quem fica parado, não para quem se posiciona como a estátua do Buda e fica quietinho, não tem ânimo para nada. Riso, alegria e fruto é para quem se move. Aquele que leva, que é isso? Se move. Agora tem um detalhe: riso, alegria e fruto não é só para quem se movimenta em dias bons. Riso, alegria e fruto é para aqueles que têm disposição para se movimentar nos dias bons, mas que de igual forma têm disposição para se movimentar nos dias maus. Aquele que leva consigo a preciosa semente andando chorando. O salmista está dizendo daquele que se posiciona para se movimentar em meio às dores. É porque a dor, a prova, a luta, a aflição, a provação tem estagnado muita gente. Olha para mim. Não deixa a luta, a provação, a aflição te estagnar. É nestes momentos que você tem que continuar marchando sobre a terra como um bom soldado de Cristo.
propósito. O salmista disse: aquele que leva consigo a preciosa semente, andando e chorando, certamente voltará trazendo consigo os teus molhos com muita alegria. Então a alegria também só está reservado para aquele que se movimenta em meio à dor. É que acontece que tem gente que passa por luta e não quer mais cantar. Acontece que tem gente que passa por provação e não quer mais pregar. Se eu fosse contar nos dedos as vezes que eu passei por provação e que eu quis, por conta das provações, parar de pregar a palavra de Deus, eu perderia a conta aqui nessa madrugada. Mas eu entendi um propósito. Qual propósito? O propósito que Abacuque disse no capítulo 3, versículo 17, versículo 18. E qual é o propósito? Porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimentos, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí alguém fala mal da tua vida, tu já quer parar. Alguém falou que você não vale nada, tu já quer ficar estagnado. Não. A ordem de Jeová não é para parar por conta da luta. A ordem de Jeová é usar a luta como combustível para continuar caminhando, para continuar marchando, para continuar indo. Vai fechar. Aí ouve a palavra e já quer fechar. A ordem de Jeová é usar isto como combustível para dizer: a porta que Deus abriu, o homem não fecha. A porta que Deus abriu, Satanás não fecha. A porta que Deus abriu, o diabo não fecha. A porta que Deus abriu, o exército contrário das trevas não fecha. Use a dor, as lágrimas, as lutas, as aflições como combustível para continuar marchando, como combustível para continuar caminhando. E eu vou dizer algo. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus agora. Tu vai lançando a semente, andando e chorando, mas quando chegar no propósito que Deus estabeleceu, tu vai voltar pelo mesmo caminho que tu veio chorando, sorrindo e com uma alegria e cantando o hino da vitória. Não, vou repetir. Tu pode até ir chorando, mas quando chegar no propósito que Deus estabeleceu e que fora determinado por Ele, tu vai voltar pelo mesmo caminho, glorificando, exaltando, enaltecendo, magnificando o nome daquele que vive e reina para todo o céu. Tempo de cantar chega. Tem o tempo de a gente ir lançando a semente debaixo do choro, mas tem o tempo da gente voltar com os frutos, não chorando, rindo e com muita alegria. Salomão disse em Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e versículo de número 11, para eu terminar a mensagem: porque passou-se o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar. Olha que interessante isso aqui. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar. Grave isso: junho, julho e agosto, período de inverno. Setembro, outubro e novembro, período da primavera. Dezembro, janeiro e fevereiro, período do verão. Março, abril e maio, período do outono. Salomão disse assim: porque eis que passou o inverno e a chuva cessou. O período chuvoso ocorre no verão. Entre o inverno e o verão está a primavera. Para o verão passar, para a chuva cessar, é necessário que primeiro se cesse a primavera. O que Salomão está dizendo é isso aqui: passou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mas chegou março, abril e maio. O tempo de cantar chegou. O período de sofrimento pode ser grande, mas uma hora ou outra o tempo de cantar vai chegar.
É 9 meses de luta e de provação. Mas chegam os 3 meses em que nós iremos cantar o hino da vitória. Escute, Deus não tem só inverno, primavera e verão para tu chorar. Deus também tem outono para tu cantar o hino da vitória e da glória e exaltar ao nome eterno e bendito dele. Fique de pé. Fecha os teus olhos. De pé com os olhos fechados. De pé e com os olhos fechados, os que podem, claro. Nós estamos em uma batalha espiritual. Os irmãos não entendem o porquê do peso, mas eu entendo. Nós estamos em uma batalha espiritual. Fique com os teus olhos fechados. E se porventura você puder, coloque as tuas 2 mãos sobre o seu coração. Com as mãos no coração. Ninguém olha para mim, ninguém olha para ninguém. É com os olhos fechados. Satanás, no nome de Jesus. Forças contrárias das trevas, no nome de Jesus. Principados e potestades, no nome de Jesus. Pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, na autoridade que há na palavra do eterno Deus, a quem você não pode resistir porque você é mais fraco que Ele. Começa a perder as tuas forças agora. Você está escondido em algum lugar, mas os céus me autorizam a dizer que você acabou de perder a batalha. Porque o mais valente está entre nós aqui nesta madrugada. E Ele está entre nós para operar com o seu poder, com a sua majestade, com a sua glória. O mais valente é aquele que um dia entrou dentro da sinagoga, olhou para aquela mulher encurvada e disse: mulher, você está livre da tua enfermidade, seja liberta deste mal. O mais valente está aqui para repreender as castas de demônios malignos que estão alojados sobre esta vida agora. Começa no nome de Jesus a perder as tuas forças. Deus comece a queimar agora esse espírito imundo. Ele sabe nessa noite que está falando com ele, e ele está se disfarçando para que ele não tenha êxito, mas da forma que esta pessoa entrou aqui, ela não vai sair, ela vai começar agora a sentir um fogo ardente queimando sobre a vida dela, e esse espírito maligno vai cair por terra agora no nome de Jesus. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo Jesus aqui nessa noite, para dizer que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai começar com os teus ataques aqui agora, a fim de que vidas saiam daqui libertas, não da forma, mas libertas pelo poder da tua palavra e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero convocar a igreja para orar. Alamanda calamandarabachandaraia. Uremanda calamandarabacalamachoria bracalamandoreva sérdia. Chama essa irmã de azul para mim aí, Luciano. Chama ela, chama ela. A senhora aí, vai lá e traz aquela irmã de vermelho aqui na frente. Traz ela aqui na frente, que eu quero orar pela vida dela. Traz ela aqui, porque Satanás está tentando no mundo espiritual contra a vida desta mulher. E quando eu olhei para
Lá naquela porta, o Senhor Deus me fez entender que existe uma obra a ser operada sobre a vida dela aqui nessa noite, bispo. Unja a tua mão, coloca a mão na cabeça dela. Ninguém olha para cá não, meu irmão. Fecha o teu olho aí, vai clamando ao sangue de Jesus, porque nele há poder. Perde a força agora, em o nome de Jesus. Perde a força agora, em o nome de Jesus. Perde a força agora, inferno, potestades, demônios, principados. Perde a força agora, em o nome de Jesus. Luciano, vem cá preparar o louvor, chuva de sangue. Vai acontecer libertação aqui nessa noite. O diabo quer fazer gracinha aqui no nosso meio, mas o ambiente em que Jesus está, o diabo não bagunça. Luciano, continua a oração aqui, continua. Grandíssimo Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra, autor e consumador da vida, fornecedor do ar que nós respiramos, Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, em tua presença nós estamos nesta madrugada. A tua palavra afirma, Senhor, que onde houvesse 2 ou mais pessoas no teu nome, o Senhor estaria presente. A tua palavra afirma, meu Deus, que toda praga, meu Pai, lançada, uma vez ela caída por terra, então passa com teu poder agora, do alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, meu Pai, dessa mulher, até a planta dos pés, meu Pai, desse homem, e vai desfazendo todo o mal, vai quebrando toda a maldição, em nome do Senhor Jesus. Inferno, eu te repreendo agora. Abandona a vida desta mulher, abandona a vida deste homem, sai da vida desta criança, sai da vida dessa senhora, sai da vida desse senhor, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, quebra o arco agora, corta a lança, lança os carros de Satanás no fogo, desfaz tudo que foi feito, tudo que foi mandado, preparado, lançado contra a vida desta mulher, deste homem, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pelas suas filhas. Deixa Deus te tocar aí, deixa Deus te tocar. Eu pude ser sarado. Só você que se sente sarado, recebe a presença dele. Esse sangue tem poder. Esse é o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder. Esse é o medo de lado.